Ei pessoal, cheguei para mais uma aula de arte moderna. Hoje nós vamos falar de neoplasticismo. Mas antes, tenho que dar aqueles velhos lembretes. Por favor, se você está gostando, não esquece de curtir o canal. Eu preciso da curtida de vocês. Quem não se inscreveu, por favor, também se inscreva. É válido lembrar do sininho, que avisa que eu estou chegando. E tem também o Instagram do canal, que é muito bacana, @canal Espalhando Arte. Vai lá, tem sempre umas coisas curiosas, interessantes. No IGTV tem uma série de símbolos, tem outra série de curiosidades, tem a Crisa Sincera que comenta várias coisas, ok? Então, vamos começar? Neoplasticismo, nova plástica, nova imagem, que também é conhecido como de stijl, o estilo em holandês. A de stijl, na verdade, foi fundada como revista em 1917 e aí acabou se tornando um movimento de arte e terminou como uma ideia que se infiltrou no próprio tecido da cultura moderna. Bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu acho que eu já falei isso, mas vale repetir. Eu tô seguindo uma linha de estilos de arte moderna que eu acho que é produtiva para o melhor entendimento do aluno, porque como eu já falei, arte moderna acontece muita coisa mais ou menos ao mesmo tempo em lugares diferentes, tá? Então, eu optei em seguir uma vibe assim da forma, que vem lá do Cézanne, da forma em primeiro lugar, né, uma coisa mais racional, que tem um olhar geométrico. E aí eu tô seguindo os estilos que foram por esse caminho, que foram mais ou menos ao mesmo tempo em lugares diferentes. Por exemplo, falei de suprematismo e construtivismo que foram na Rússia. O neoplasticismo se inicia na Holanda, entendem? Então, daí a minha escolha, porque muita gente fica perguntando, professor, e surrealismo? Professor, e dadaísmo? Já vem. Só que aí é uma vibe diferente, vai por um viés diferente. Então, para não sair desse pensamento mais racional, eu prefiro seguir todos dessa linha para depois passar para outra linha, ok? Então, como eu disse, neoplasticismo, nova imagem, nova plástica, de stijl, o estilo. Eu vou mais uma vez partir do artista mais badalado, mais estudado do estilo, não é só ele, mas ele realmente se despontou, que é Piet Mondrian. E mais uma vez eu vou fazer um pupurri das obras de arte dele. Por quê? Porque eu quero pegar a evolução dele para no momento que ele chegar aonde ele se consagrou, aonde realmente ele se encontrou também, o aluno entender que se ele ficou no quadradinho vermelho, azul e amarelo, simplesmente não foi porque ele estava com preguiça, né? Porque ele simplesmente fez aquilo. Essas coisas que as pessoas falam. Ele não fez nada, isso não é arte. Bom, então vamos entender como é que ele chegou, ok? É o melhor que a gente faz. Bem, eu vou começar com um trabalho dele, Cesta de Maçãs, de 1891. Quem diria, hein? Para quem sabe aonde chegou o Mondrian, quem diria que essa pintura é dele, né? Uma natureza morta, super tradicional, no que diz respeito às regras do bom desenho, sombra e luz, volume, espaço, bem comportada, naturalista, uma cópia da natureza bem realista, né? Então, ele sabia desenhar, sabia fazer sombra e luz, sabia dar volume, perspectiva, sabia tudo isso. Mas ele não queria ficar só nisso, ele foi adiante. Dito isso, vamos então começar nosso passeio pela evolução do seu trabalho, porque como eu já disse no suprematismo, com o Malevich,
O Mondrian também não acordou um dia e falou: hoje eu vou ser neoplasticista, vou largar tudo, deixando só os meus quadrados e as cores primárias. Eu tenho que lhes contar que ele estudou na Academia Real de Artes Visuais de Amsterdã e iniciou seu processo bem tradicional e comportado, como nós estamos vendo aqui na Natureza Morta. E nesse começo da carreira dele, ele adorava pintar paisagens. Bezerros pastando é uma pintura que mostra isso pra gente, né? Bem tradicional, bem naturalista, quase uma fotografia. Mas, mais ou menos a partir de 1905, Piet Mondrian começa a se interessar por técnicas impressionistas. Ele está lá na Holanda, ele é holandês, né? Então, o impressionismo começou na França, chegou um pouquinho atrasado na Holanda, então ainda estava lá na Holanda, ainda tinha assim, um interesse pelo impressionismo. E ele começou a prestar atenção nisso. E aí, suas composições de paisagens tradicionais começaram a revelar um novo sentido de drama e luz. Luz é a palavra-chave do impressionismo, né? E pouco a pouco ele vai deixando o impressionismo para lá e começa a receber influências dos pós-impressionistas. Aí suas pinturas mudaram drasticamente, integrando, por exemplo, a técnica pontilhista de Georges Seurat e as cores vivas do fauvismo. Aliás, o pontilhismo foi sua primeira incursão na quebra da imagem em partes menores, cada uma sem sentido por si só, mas todas elementos essenciais da imagem como um todo, que é o barato do pontilhismo, como a gente pode ver nessa obra de 1908, o Moinho Winkel, versão pontilhista. Fica muito claro que ele está usando essa técnica pontilhista, né, quando a gente vê essa imagem. Continuando em 1908, aliás, no mesmo tema, Moinhos, em Moinho à Luz do Sol, a gente vê uma verdadeira explosão de cores primárias intensas que nos lembram o fauvismo. Recordando, fauvismo é igual a cor, aquelas cores ferozes, puras, saídas diretamente do tubo. Pois é, o que a gente vê? Um quadro onde o moinho é representado contra uma luz de fundo tão brilhante que na nossa retina o motivo parece vibrar a partir do efeito de superexposição à luz. As cores primárias, que vão ser as queridinhas dele, já estão aí, né? Amarelo, vermelho e azul. E olha como é que ele vai se soltando do pontilhismo, e aqui o que a gente vê mais forte é a cor, fauvismo. E Mondrian também tem características que são comumente atribuídas a Van Gogh. A Árvore Vermelha, por exemplo, é uma pintura pós-impressionista de uma árvore à noite. De Van Gogh, vemos as pinceladas repetitivas, arrojadas, quase vibrantes, a colocação da árvore dentro da composição, o uso de cores vivas e a fusão da árvore na paisagem. É impressionante quando a gente compara, né, a Árvore Vermelha do Mondrian e as oliveiras de Van Gogh, como que elas conversam, como está claro que ele teve um olhar para isso, para esse Van Gogh. Uma informação muito importante para a compreensão do trabalho de Mondrian é que, para ele, arte e filosofia estavam profundamente interligadas. Ele se sentia muito atraído pelos estudos espirituais e filosóficos. Inclusive, em 1909, ele se juntou à Sociedade Teosófica, uma organização espiritual com ampla influência na Europa nas primeiras décadas do século XX. Mas o que é teosofia? Teosofia vem do grego theos, Deus, mais Sofia,
sabedoria. Teosofia, sabedoria de Deus. Portanto, definindo melhor, a teosofia é um conjunto de crenças que sustenta que todas as filosofias e religiões são tentativas do homem para determinar o divino e, como tal, cada religião tem uma porção da verdade. Eles buscam o conhecimento dos mistérios da vida e da natureza, da divindade e da origem e propósito do universo. E eles também acreditam em habilidades místicas, como clarividência, telepatia e viagens no plano astral. Eu estava pesquisando um pouco melhor sobre a teosofia e encontrei o selo, o emblema da teosofia, é o selo da Sociedade Teosófica, que é realmente uma mistura, né, de culturas e religiões, né, e filosofias. Ela tem a estrela de Davi, o Ankh, que quer dizer alma, do Egito, que simboliza vida, a suástica, que aqui não tem nada a ver com nazismo, e nas religiões indianas é símbolo de divindade e espiritualidade. O Ouroboros, que também bem antigo, talvez venha do Egito, e simboliza o ciclo da vida, e o Aum ou Om, que é também indiano e simboliza o universo. Então, é esse misto. E no emblema está escrito: não há religião superior à verdade. E era essa vibe que Mondrian resolveu seguir. Se influenciou demais pela teosofia, o que vai fazer que a gente compreenda que o trabalho dele vai ter sempre algo de muito espiritual. Bem, a teosofia, num primeiro momento, influenciou diretamente o estilo de representação do Mondrian, que fica, claro, expresso em pinturas de flores, mais especificamente na obra Evolução, que eu já vou falar mais pra frente, ok? E é bacana porque ele mesmo explica o papel da espiritualidade em sua arte. Palavras dele: o tempo todo sou direcionado ao espiritual. Por meio da teosofia, percebi que a arte poderia fornecer uma transição para as regiões mais sutis, que chamarei de reino espiritual. E eu adoro isso, né? Porque na arte moderna, que é mais próxima de nós temos o testemunho deles, e aí essas frases sempre ajudam a legitimar o que é dito pelos historiadores. E a teosofia influenciou demais o objetivo de Mondrian de representar a harmonia completa e pura que vai ser a sua busca. Ele queria encontrar a harmonia. Segura isso aí. Então, como eu falei que nesse primeiro momento a teosofia ia influenciar diretamente, né, na representação de Mondrian, principalmente nas flores, estou mostrando um exemplo para vocês, Metamorfose, de 1908, onde ele tenta mostrar a aura se desprendendo da planta no momento de sua morte. E aí o que a gente encontra aqui é um homem procurando por algo além do que os olhos podem ver. Já viu alma, né? E quando a gente presta mais atenção nessa flor, a gente pensa: é uma caveira ou é uma flor? Não seria um símbolo florido de vida e morte, decadência e renovação? Porque mesmo quando morremos nesse mundo, a alma sobrevive em um outro plano. E a gente vê nessa abordagem uma preocupação espiritual óbvia, né? E aí, na grande obra Evolução, que mais claramente expressa as questões teosóficas, ele retrata 3 seres radiantes como estátuas da Ilha de Páscoa. E ele representa aqui a transformação humana a partir do simbolismo teosófico. É um tríptico
e traduz a evolução humana a partir do corpo terreno à esquerda, passando pelo corpo astral à direita, até chegar à visão divina ao centro. Flores, triângulos e círculos têm significados ocultos e a estrela composta por triângulos invertidos do painel da direita é um símbolo que inclusive está presente no emblema da Sociedade Teosófica. Então aqui ele está trabalhando símbolos teosóficos no que diz respeito à questão da evolução humana. Então é onde ele está mais mergulhado, mas ainda muito figurativo, mas se vocês perceberem bem, a forma já é mais resumida, mais geométrica, né, mais geometrizada, concordam? Tem também a questão da limpeza das cores, né, dando ênfase às cores primárias. Primárias vem de primeiras, puras, genuínas, azul, vermelho e amarelo. Pois é, essa relação, essa redução das formas, a sua geometria que a gente já vê aqui, a gente vai falar na próxima aula. Ok? A gente continua na próxima aula com neoplasticismo. E se você está se divertindo, aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam. Para eles, o meu muito obrigada. Até a próxima aula. Beijo. Tchau.